Apreensão de galos no Rio Grande do Sul, uma polêmica envolvendo a ideia de raça mura, tal ou não, conectada à rinha de galos. Pois bem, se você quiser saber a verdade, fica aí. Bem, a primeira coisa que a gente tem que observar é a maneira como esses galos são mantidos. São mantidos assim, ó, de forma isoladas, individualizada, né? Tirando quando são pintinhos, ainda muito novinhos. Mas fora isso, ó, nessas caixas individualizadas, de forma individualizada. Isso é uma maneira comum como se mantém galo de briga, né? Mas aí alguém poderia falar, não, mas não é por isso que ele é um galo de briga, só porque é mantido dessa forma. Galo Mura pode ser galo de briga, mas não que esse local seja um local de galos de briga. Bem, vamos dar uma olhada como que é a maneira que as pessoas mantêm galo de briga. Essas imagens atrás de mim mostram a maneira usual das pessoas manterem galo de briga. Observe aqui, ó, as gaiolas colocadas sobre o chão. Lá atrás, menorzinho, tá esses, vou chamar de gaveteiros ou apartamentos, onde eles colocam os galos também de maneira individualizada. Perceberam a semelhança com a imagem daquele criadouro que teve os 700 galos, quase 700 galos apreendidos? Mas até então vocês poderiam dizer, não, mas isso é só uma coincidência ou indício, poderíamos chamar de indício. Concordo com vocês. Não é porque eu tenho uma raça que é utilizada na briga que necessariamente eu coloco esses galos para lutar, para brigar, para rinha, né? Isso seria simplesmente um indício, mas não uma evidência. Mas será que a gente não possui evidências nesse caso? Deixa eu apresentar para vocês. Isso daqui que está atrás de mim é chamado tambor ou simplesmente arena. É o local onde os galos são colocados para lutar. Acima, né, mais acima na minha cabeça, tem um tambor mais chique, de uma área mais rica, né? De uma rinha mais elaborada, mais rica. Aqui embaixo eu tenho um tambor mais simples, simplesmente feito com que, ó, tá vendo uma lona plástica, arame ali para fazer essa estrutura circular dentro da qual os galos são colocados para lutar. Então, isso daí é uma estrutura típica de rinha, típica utilizada na rinha. E é exatamente nessa etapa que algumas questões deixam de ser indícios, como o local onde os galos são mantidos, ou até mesmo medicamentos lá, que em geral são utilizados em rim, e passam a ser evidências. Olha o tambor. Perceberam? Essas imagens que estão ocorrendo aqui atrás de mim são imagens daquela apreensão dos 700 galos Mura, que todo mundo está defendendo, várias pessoas estão defendendo, falando que não tinha rinha no local, que é um absurdo terem apreendido os galos lá no Rio Grande do Sul, que isso é uma injustiça. Bem, olha só o que foi encontrado lá. Tambor. Tambor é usado para quê? Para rinha, meu filho. E então, a gente deixa o campo dos indícios e adentra no campo das evidências. Aí o tambor, ó. Mas as evidências não param por aí. Se vocês observarem os galos, o galo que aparece ali na cena agora há pouco, atrás de mim, ele não tinha nem as barbelas, nem os brincos. Essa parte aqui, ó, debaixo do bico dele e atrás dos olhos. A crista muitas vezes pode ser cortada ou tem alguns galos com cristas menores, mas barbelas e brincos eram para aparecer. Sabe por que eles não têm? Porque foram mutilados. Sabe por quê? Porque as pessoas que criam galo para luta, para rinha, retiram essas estruturas, porque elas são estruturas que acabam fragilizando o animal durante a luta, durante a rinha. Então, quando alguém também pergunta, ah, não, mas espera aí, as esporas deles foram cortadas, a pessoa fala, não, mas isso daí é para eventualmente eles não machucarem ninguém, nem se machucarem, muito menos machucarem a galinha. Mentira! As esporas são cortadas, as esporas são mutiladas, porque as pessoas não querem as esporas naturais. Querem trocar essas esporas por esporas. Antes eram de metal, agora estão fazendo de polímero, é mais leve para dar golpes, etc. O Tuque, por exemplo, né? Mas continuam sendo contundentes, tão contundentes quanto a de metal. Então, vejam, a gente já saiu totalmente do campo de indícios, já entramos no campo das evidências de que os galos que estavam ali realmente estavam envolvidos com rinha. Continuando a falar sobre evidências, primeiro, ó, proibido ou não, essa é a minha paixão. Ué, criação de galo mura não é proibido, então o que é proibido que é minha paixão
senão seria rinha, rinha proibido, né? E outra coisa, isso também foi encontrado lá no local. Estou usando imagens do que foi encontrado no local, do que apareceu na imprensa, tá? Isso daí são esporas de polímero. Isso que está aparecendo pontudo atrás de mim agora, tá vendo? Esporas de polímero encontradas lá no local. E aí você me pergunta o seguinte: se a pessoa está simplesmente criando galumura por questão genética, simplesmente não tem nenhum envolvimento com rinha, por que que ele tem espora? Por que que tem essas esporas de polímero lá no local? Por que que tem esse quadro, essa coisa daí falando proibido ou não, essa é minha paixão? Por que que tem tambor que é utilizado para colocar os galos para lutar, para brigar? E outra coisa, na hora que alguém fala de, tô fazendo a seleção genética de galo mura, é um galo combatente. A sua seleção genética é baseada em quê? Na beleza do animal? Ou em qual animal se torna ou não campeão numa luta? Então, assim, algumas pessoas eu vi na internet defendendo lá a situação, falando que é uma injustiça, que é simplesmente um local onde se criava galumura e foi indevidamente invadido e os animais apreendidos. Gostaria que essas pessoas explicassem o tambor, a espora, a mutilação, evidências. Evidência de quê? De rinha. Agora, para concluir, observe isso aqui atrás de mim. Isso são imagens tiradas de uma revista, tá? Mas um galo sendo lavado e dá para vocês observarem ali naquele azulejo branco o sangue caindo. Aqui, mais próximo, mais abaixo, a gente tem os galos jogados na lata de lixo. Uma rinha que foi descoberta em determinado momento. Esses são os animais que não sobreviveram. Então é engraçado porque na hora que se fala em abater os animais, os criadores se revoltam e falam que amam esses animais. A discussão não é se os animais morrerão, é como morrerão, tá? Quando ele é abatido, igual foi lá, ele está sendo abatido da forma mais rápida possível. Caso contrário, na mão dos criadores, amantes da raça, eles morrerão dessa forma daí, ó, e serão descartados no lixo depois de sofrerem na arena, no tambor, sendo colocados para lutar. Mas eu não vejo nenhum desses criadores inscritos no MMA. É muito fácil colocar os outros para lutar. Queria ver se fosse a própria pessoa para lutar e com equipamentos, tipo coloco as esporas, lutar com equipamento que possa provocar a morte. Aí a situação fica diferente, né? Então, toda essa história de rinha, de amo meus galos e etc., a coragem não aparece se fossem as próprias pessoas a entrarem numa arena. E o amor pelos animais desaparece rapidamente quando os animais morrem no tambor. Finalmente, parabéns à polícia pelo excelente trabalho. E seria realmente estranho dizer que todo mundo que tem um galo mura coloca esse galo para brigar. Mas não dá para negar que é uma raça utilizada preponderantemente para ser colocada em rinha, né? Aliás, quando você entra em determinado local e vê um galo como esse que está ali acima, olha lá, sem os brincos, sem as barbelas, cara, ele está preparado para a rinha. Então essa criação é para colocar o animal para brigar. Caso contrário, ele teria as barbelas, teria os brincos, teria as esporas naturais. E, se observar bem, em alguns locais você ainda pode encontrar, infelizmente, igual esse galo daí, ó. O que está aqui ao meu lado, aqui, ó. O olho dele foi perfurado. Sequela desse amor que algumas pessoas dizem ter por esses animais.